Dando mais um episódio do Luca Moreira Entrevista, como sempre, para vocês que estão aqui ao vivo no Instagram, assistindo a gente pela reprise do YouTube ou escutando o nosso podcast nas plataformas, sejam muito bem-vindos. O episódio de hoje é para aqueles que são amantes de academia ou para vocês que, assim como eu, estão buscando avançar cada vez mais nesse estilo de vida. O meu convidado de hoje é formado em Educação Física, personal trainer, head coach, instrutor de cross. Em seu perfil no Instagram, ele coleciona diversos registros dos seus treinos e inspira seus seguidores e alunos a obterem um estilo de vida mais saudável. Muito mais do que falarmos da sua história na atividade física, iremos abordar também questões relacionadas à procura pós-pandemia de atividade física, cuidados de exercícios online que muita gente pratica direto pelo YouTube, além de muito aprendizado que deverá sair desse bate-papo. Vamos receber com muito carinho Benoni. Deixa eu adicionar aqui, pessoal. Só esperar ele entrar, tá? Só um minutinho, galera. Pessoal, pelo que eu soube aqui, houve um problema na internet dele, a gente tá tentando resolver, tá? Mas assim que ele entrar, a gente já começa a entrevista, e depois a gente já emenda pra ir pro podcast. Opa, pessoal, o Elias chegou, vou adicionar aqui. E aí, Benoni, tudo bem? E aí, Luca? Beleza, meu Agora amigo? te vi. Tudo. E aí, como é que tá a sua expectativa para essa entrevista? Cara, tô mega animado. Acho que vai ser muito legal. É um prazerzão estar aqui com você. Foi Eu incrível o agradeço. convite, cara, e espero que possa tirar bastante dúvidas aí da galera e tal. E essa entrevista ser
de muito proveito para mim, para você e para todo mundo que está vendo a gente. Isso aí. Bom, Benoni, se tiver algum barulho aqui é por causa dos vizinhos, tá? Decidiram fazer festa agora no sábado também. E para quem está te conhecendo agora, antes de a gente entrar mesmo no assunto técnico, né? Eu queria começar perguntando como foi que a atividade física chegou até a sua vida, qual o momento que você decidiu levá-la como estilo de vida, né? Objetivo profissional. Cara, duas coisas. Quando eu era pequeno, tinha próximo lá dos 12, 13 anos, eu era obeso. Eu pesava 100 quilos com 11 anos de idade e aquilo lá me fazia muito mal. Eu queria realmente um apoio de alguém ou uma ajuda e era muito difícil naquela época e tal. Eu sou de Minas Gerais, na verdade, não sou daqui do Rio de Janeiro. Quando a gente veio para cá, isso se tornou até mais difícil. Só que quando eu entrei na escola aqui no Rio, eu conheci um professor de educação física que ele foi um cara sensacional na minha vida, que quando eu tinha 15, 16 anos, ele me passou muito conhecimento e me disse que eu poderia mudar, e isso só dependia de mim, e me incentivou a estar transformando a minha vida. E, cara, Uhum. quando eu me formei e tal, eu via dele como muito referencial de espelho do formato do ser humano que eu gostaria de ser, um ser humano que ajudava as pessoas, que pudesse transformar a vida das pessoas de alguma forma e que fizesse isso com algo que gosta. E nessa época eu já praticava muito exercício e tal. Eu faço judô, faço jiu-jitsu, Uhum. surfo, sou totalmente dentro de atividade física. Sim. Escolhi o lado da atividade física e consegui uma bolsa na faculdade de luta. Uma bolsa de luta dentro da faculdade e consegui pagar parte da minha faculdade lutando pela faculdade. E isso foi Sim. me motivando, e hoje em dia eu estou aí salvando a vida de muita gente, ajudando muitas pessoas a se encontrar através do exercício físico. Isso aí, salva mesmo. Estou conseguindo me ouvir? Eu botei um pouco de fone para amenizar o barulho. Tá dando para ouvir? Tô escutando. E o meu som, como é Tá. que tá, pessoal? Tá Tá tudo chiando aí, bem. tá tudo de boa? Beleza. Por aqui tá tudo bem. Bom, nesses últimos anos, o mundo acabou passando por um grande hiato, né, na vida social devido à pandemia. Enquanto estavam em casa, muitos acabaram aumentando o consumo de caloria, tanto para forma de passar ansiedade, como pela convivência no lockdown, nas famílias. Você acredita que houve mesmo uma grande mudança nesses últimos 2 anos em questão de hábitos saudáveis? Cara, tivemos grande mudança, sim. Te falar, Luca, que sinceramente eu fico até feliz com a mudança que a gente teve, porque tem muita gente que antes da pandemia, cara, não ligava para atividade física, não ligava para a saúde, não ligava para o corpo. E foi uma coisa muito difícil na vida de todo mundo. E a gente se encontrou em casa num momento onde a gente se botou à prova a diversos momentos do que a gente podia, não podia fazer. Então a gente acabou repensando em muita coisa, em muita atitude nossa que a gente deveria estar tomando para quê? Para nossa vida ser diferente. E muita Uhum. gente conseguiu se encontrar na atividade física como um meio de estar o quê? De estar se tratando e se cuidando, como realmente o que ela faz, né? Mas como um escape para esse momento que deixou a gente tão ansioso, tão preocupado. E hoje em dia eu vejo um volume muito maior de pessoas praticando atividade física. E a atividade física realmente ela é primordial na vida de alguém, principalmente alguém que tem alguma necessidade de remédios de ansiedade, problemas Sim. com,
com sentimentos e tal. Isso é um assunto muito delicado, né? As pessoas não param muito para pensar que muitas vezes o que está deixando ela para baixo, deixando ela sem energia, são falta de algumas vitaminas, de alguns nutrientes e alguns propósitos do dia a dia mesmo, que dentro da atividade física isso consegue se ativar, isso consegue se estimular e aos poucos ela vai se tornando uma pessoa mais saudável e se distanciando um pouco desses casos de uma ansiedade muito alta, até reduzindo as necessidades de alguns medicamentos quando você tem depressão e tal. Uhum, sim. A questão de imunidade também deve ter ajudado, né? A imunidade da Covid, muita gente deve ter procurado também, né? Preocupação. Cara, isso foi muito legal, porque o Covid, cara, a gente viu muito que realmente não teve muito quem especificamente um grupo que se safou, não, vamos dizer assim. Cara, Uhum, mas muitas pessoas que tiveram Covid realmente já praticaram atividade física e tal, o seu sistema imunológico conseguiu ter uma resposta bem diferente à, à carga viral. Então, isso motivou muito mais também o pessoal estar fazendo atividade física, ter uma imunidade melhor, uhum, ter uma alimentação diferenciada, para isso estar sendo realmente de forma impactante, para ela poder ter um futuro real, sim. não só saudável, mas bem, e se prevenindo de estar com sua imunidade baixa e tal. E isso acabar sendo um fator primordial e uma porta de abertura para ela estar se machucando ou vindo a ter mais alguma doença, não só o Covid, né? Sim. Durante esse tempo, por mais que alguns tenham optado pelo treinamento em casa, muitos realmente ficaram sem se exercitar, como a gente falou, o que está relacionado inclusive com problemas, né, como a obesidade, esgotamento por causa do home office também. Desde que foi autorizado o retorno da socialização, foi percebido que uma grande procura nas academias, você vê os alunos que estavam falando dos treinos também viu muita gente começando agora, que antes nem se importava tanto, depois que viu que é importante. Cara, muito. Ó, te falar que realmente agora, depois da liberação e tal, a gente ainda vê aí acontecendo alguns casos do Covid e tal, mas o volume de pessoas em academia, procurando fazer atividade física e tal, cara, foi impressionante e muito satisfatório, eu digo para mim, que sou profissional da área, em todas as áreas de saúde, porque a gente vê que a atividade física hoje em dia, dentro do que a gente passou e dentro do que a gente ainda está passando, consegue realmente estar ajudando na vida das pessoas, tanto no quesito físico, quanto mental, quanto social. E isso é muito importante para a gente da educação física, que a nossa área, hoje em dia, tenha ajudado tanta gente a passar, né? E tá tendo uma melhor é, estrutura física e mental Sim. para vencer essa barreira que está tão grande para a gente aí do Covid. Uhum. Bom, ainda sobre essa questão de isolamento social, falando um pouco sobre você, é perceptível que você tem um amor enorme pelo esporte, como você falou, você pratica várias coisas, dá aula. Como foi passar por essa transição lá em 2020 de você treinar presencialmente para ter que treinar dentro de casa? Como é que foi passar por essa transição? Então, logo no início da pandemia, eu tinha um box de cross. Esse box de cross se chamava Invictus. Na Invictus a gente é uma galera muito unida, tá? Uma galera, pô, sensacional. Muitos deles treinam até hoje comigo no Best Box, no lugar que você tá de parabéns, treinando lá direto. Muito maneiro, cara. Isso aí, Galera, galera. se inspire no Luca, muito orgulhoso dele. Mas, continuando. Lá na Invictus, a gente ficou bem impactado mesmo perante a isso. Só que quando a gente descobriu que a gente não ia ficar apenas uma semana, 15 dias, como todo mundo pensava naquele início,
a gente realmente ia passar por um período muito difícil, a gente não largou os nossos alunos e não deixamos que eles entrassem num período de inatividade. Porque Uhum. o CrossFit, o cross, o treinamento funcional, o funcional fitness, toda atividade em conjunto, o legal disso, que dá mais aderência para a gente, é o meio social. E a gente não queria que o pessoal entrasse num período de inatividade física, principalmente numa situação tão difícil que a gente ia começar a passar. E já vimos Sim, que se a gente fizesse algumas formas, isso seria amenizado e a gente conseguiria, pelo menos, principalmente pelo vínculo que a gente fez do social ali no boxe, pelo menos manter essa galera com muito mais saúde e tentando inspirar muito mais gente possível nesse período. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu emprestar muito material. A gente emprestou todos os nossos uhum. materiais da academia. A gente montou kits para emprestar para a galera poder treinar em casa. Fizemos um bate-papo com os nossos professores na época. Alguns não se sentiam muito bem treinando online, dando aula online, mas a maior parte deles ainda estava com o mesmo espírito que a gente, que era de conseguir ajudar ainda a vida das pessoas através do Sim, exercício físico, e isso não importava onde estivesse. Então a gente teve uma barreirazinha ali inicial e tal para fazer isso andar, mas no decorrer do tempo ficaram bem legais as aulas. A gente fazia live pelo Instagram, a gente uhum. gravava todo dia os vídeos do treino, mandava no grupo dos alunos, os alunos faziam em casa, muitos que não podiam estar online com a gente ao vivo. E a gente teve um feedback muito positivo e até foi bem impressionante, porque quando começou e a gente teve aquele baque, putz, vamos ter que treinar em casa e tem muita gente que não se adapta e tal. Cara, a gente achou que a galera não ia ter uma aderência muito grande, mesmo a gente emprestando material. A gente teve aulas Sim. com 30 pessoas fazendo aula com a gente, ao Caraca. vivo, e fizemos aula em conjunto com uma galera que eu tive o prazer de trabalhar junto, que é a galera do Conexão CrossFit na Tijuca. Fizemos uma aula com mais de 60 pessoas na live. Foi uma parada bem legal, cara. Apesar de ser uma dificuldade e a gente não gostar, a gente gostar desse calor humano, de estar junto ali, podendo ajudar presencialmente, tete a tete, mas a gente conseguiu estar ajudando muita gente ainda assim, utilizando o online, cara. Sim, foi na época da pandemia exatamente que a gente percebeu a força do EAD, né? Como isso tinha, né? Sim. Sim. É, com certeza. E falando um pouco agora sobre o comportamento sedentário, aquele que a gente acabou adquirindo com o tempo, né? Expedindo das posições sentadas, né? Reclinadas, deitadas. Quanto tempo leva em média, para que uma pessoa que comece uma atividade física agora consiga mudar o seu perfil? E quais as partes dessa transformação? Cara, o que eu gosto sempre de incentivar para os nossos alunos quando eles começam a vir treinar, por quê? O pontapé inicial é o mais difícil, tá? Você sair de casa, da sua zona de conforto, do seu Netflix, de trocar o seu período que você estava lá sem fazer nada para um momento de estar passando por uma dificuldade, uma superação e tal, para sua transformação, esse é o ponto mais difícil. Deu esse pontapé inicial, cara, você já está com 50% do seu resultado aí já garantido. Os outros 50% eles vêm partindo de quê? Criança de um novo hábito. Essa criação do novo hábito, Interessante. ela vem com o tempo. E a gente sempre, eu falo a gente porque toda equipe que trabalha comigo e toda equipe que eu trabalhei, eu sempre gosto de incentivar a ser um pouco melhor. E com a visão da educação física, da gente proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas, isso é um motivador da gente ser um ser da sociedade. Então, isso não serve só para a educação física, isso serve para toda equipe que trabalha comigo e que eu posso estar perto ajudando e tal. Então, eu sempre Uhum. indico para todo mundo que 50% é a dificuldade de você chegar. Chegou lá,
os outros 50% é parte de criação de um novo hábito. Você vai começar a ir sem se cobrar muito, cara. A ideia é você ir. Você chegar lá, o professor que estiver lá, ele vai te incentivar, vai te auxiliar a você estar criando esse hábito e criando esse vínculo. Começou a ter uma frequência aí de um mês e meio, aí você começa a pensar em transformações no seu dia a dia. Porque onde a galera erra, a galera é muito extremista. Entrei na academia hoje, entrei no CrossFit hoje, vou praticar alguma coisa hoje. Hoje eu já vou cortar carboidrato, hoje eu já vou beber 4 litros de água, hoje eu já vou correr 5 quilômetros. Então essas metas muito grandes que a galera coloca, inspirando em pessoas que já praticam, já fazem atividade há mais tempo, acaba que, por ser uma coisa que realmente é uma coisa que você demanda dedicação, demanda atenção, demanda empenho, é uma coisa que no primeiro dia vai te impactar e se você não persistir nisso, você vai ter um bloqueio. Então a ideia inicial, nesse um mês e meio, é você ir praticar. Tá indo, tá lá, mesmo no dia que você não está muito motivado, estar presente. Foi lá os 50% de chegar lá, de fazer a matrícula, uns 25% aí de estar indo no mês e meio. Aí, cara, com uma média de uns 3 meses, com afinco, com dedicação, você começando a fazer não uma dieta restritiva, mas uma reeducação alimentar junto com um profissional de nutrição. E, cara, isso já vai estar com uma mudança gigantesca, tanto no seu fisiológico, suas taxas todas vão mudar, tanto no seu físico quanto no seu emocional. Você vai ver que você vai ser um ser humano muito mais ativo, com uma atenção, um foco muito melhor. Você vai sentir o seu corpo movimentando de uma forma melhor e você vai se sentir melhor, vai se sentir bem, vai se sentir com um pouco mais de energia para você estar fazendo suas coisas do dia a dia. Acredito que com uma média de uns 3 meses, você começa a ter realmente uma transformação. Mas eu falo, Lucas, todo mundo que promete um resultado, cara, tá prometendo errado, porque a promessa, ela tem que ser sua. É um compromisso que você faz com si mesmo. Tem um profissional, tanto de nutrição, quanto de educação física, quanto de fisioterapia, ele vai te direcionar, ele vai te guiar. Uhum. Passo a passo, quem tem que percorrer é você. Eu escuto muito da galera, pô, já tô pagando, você podia fazer por mim? Aí eu falo, não, velho, não dá. É você que tem que fazer, eu tô aqui para te direcionar, para te auxiliar, para estar te apoiando, te direcionando o melhor e mais curto caminho para você atingir seus resultados, né? Acho que é mais ou menos isso aí, uma média de 1 mês e meio a 3 meses você consegue adquirir um novo hábito, ter uma mudança melhor no seu dia a dia, conseguir um começo da transformação ali. Mas a atividade física é para a vida toda, cara. Cara, eu não acredito que falaram essa fala pra você. Em algumas pesquisas, já foi bastante divulgado que a prática da atividade física pode ser bastante benéfica, né, para quem tem a Covid, ajuda ainda sintomas persistentes. Nessa situação, em outros diversos benefícios que ela pode trazer, quais foram as principais mudanças que a atividade física proporcionou para a sua vida? E como é o prazer de poder passar essa qualidade de vida para outras pessoas através da sua profissão? Cara, contar uma historinha. Eu, logo no início lá da pandemia, um pouquinho antes do fechamento, do lockdown mesmo, tive Covid. Muito engraçado que, no meu caso, na minha experiência, vírus, para mim não parecia que eu estava doente. Já praticava atividade física, isso aí, galera, isso é requisito que eu já tenho já tinha uma boa alimentação, meu sistema imunológico na época estava um pouquinho ruim, eu lembro que estava um pouco gripado, só que eu não senti que eu estava realmente com Covid, não senti falta de paladar,
cansaço extremo e tal. Eu lembro que eu saí para correr um dia e eu corri 5 quilômetros. Nesse dia, eu saí para correr, eu tirei foto no início e no final do treino. No início do treino eu tinha bochecha, no final do treino eu estava sem bochecha. O que aconteceu? Meu corpo Que estava num processo isso? inflamatório para lutar contra o Covid, que a gente tem algumas taxas de inflamação no corpo, que essas taxas são um referencial quando você faz o teste de Covid ou qualquer exame de sangue para te mostrar o nível inflamatório do seu corpo, né? E quando eu achei isso estranho e tal, e fui lá fazer o teste, o médico que me atendeu, ele pegou o exame e falou, olha, suas taxas, eu esqueci qual é a taxa, cara, peço até desculpa por tudo isso, mas Claro. ele me disse que estava 5 vezes mais alta e que realmente eu não estava sentindo tão o impacto, porque todo o meu sistema imunológico estava lutando contra o Covid e o meu metabolismo estava tão acelerado, minha queima estava tão grande que eu estava desidratando muito rápido por conta disso. E, cara, o Covid e diversas outras doenças, como o processo inflamatório do corpo, partindo do sedentarismo, do colesterol alto, do princípio de diabetes, essa inflamação do corpo, ela é um fator que, quando você começa a fazer atividade física, você começa a reduzir esse nível de estresse que você tem celular. E isso acontece porque o seu organismo está tão inflamado de uma má circulação, uma má liberação de diversos hormônios e vitaminas pela falta de atividade física e a falta da circulação, a falta de uma capacidade cardiorrespiratória boa, que o seu corpo ele tende a trabalhar de uma forma ruim. E quando você começa a fazer atividade física, as primeiras transformações que você vai ver é a redução desse processo inflamatório do corpo por conta da falta de atividade física. Diversas regiões que estavam inativas no seu corpo, elas começam a ser ativadas para você ter uma melhor experiência enquanto pratica. O seu corpo, a musculatura do seu corpo, quanto mais músculo você tem, melhor ele trabalha, melhor ele vai ter respostas, tanto para você ter uma boa circulação sanguínea, tanto para você ter uma taxa de absorção de vitaminas boa, para você ter uma taxa de produção hormonal boa. Então, se você não pratica atividade física, o seu nível de muscular, ele se torna um nível muscular muito baixo, várias estruturas no seu corpo vão acabar estando inativas e sendo o tempo todo mais inflamadas. E, cara, quando você começa a praticar, você já começa a ver uma transformação sobre isso, você já começa a ver que o seu corpo ele vai respondendo de uma forma melhor a tudo que você vai fazendo. E isso transformou na minha vida, e eu tento transformar na vida de todas as pessoas, como motivador para você estar vivendo o dia a dia. Exemplo, hoje em dia eu não faço exercício físico como regra. Eu faço exercício físico como gosto, porque eu já sinto prazer na atividade física, eu já vejo que isso transforma a minha vida, isso me motiva mais e me dá mais energia para o dia a dia. Então, hoje em dia, eu tento inspirar as pessoas, levar a atividade física e essa parte da transformação, com o início, um período difícil, mas que, cara, você consegue, você tem que persistir, que depois dessa fase inicial da aderência e tal, o processo para você estar sentindo o seu corpo bem, você sentindo uma melhora no dia a dia e tal, ela se torna gradual. Ao tempo de você começar a fazer as atividades que você gostava de fazer, quando você era mais novo, você era adolescente, era criança, ou em algum momento que você estava com essa capacidade inflamatória reduzida, estava com o corpo se movimentando de uma forma melhor, você volta a fazer. Hoje em dia eu pratico natação, cara. Hoje eu falo que o meu dia a dia não é focado em exercício, é focado em qualidade de vida e saúde. Eu faço meu dia
treinando CrossFit, faço musculação, dou as minhas aulas de personal, dou minhas aulas de cross, tenho uma filha de 4 anos. O dia ele é muito cheio. Esse lance que a gente passou do Covid e tal, acabou trazendo para a gente muita absorção de tarefas também. A gente virou um ser humano de muita atividade. Então, você não praticar atividade física hoje em dia, isso vai te prejudicar demais, tanto no físico quanto no emocional. E você levar isso no dia a dia de uma forma mais tranquila, mais saudável, sem se cobrar muito e tal, vai tornando a prática da atividade física mais agradável ainda com o tempo. Legal. Isso que você falou de transformação é até o que eu ia perguntar agora. Você acredita que o Benoni é o mesmo de antes de ter começado a se exercitar? Ou você viu que mudou muito sua vida depois disso? Cara, mudou muito. Mudou muito porque a atividade física, como eu falei, cara, tem aquela barreira da dedicação, da persistência, do empenho. Para você suar, você tem que se empenhar, realmente. Sim. Então, eu fui aprendendo com a atividade física, digo, geral, tanto luta, quanto cross, quanto bike, quanto natação, quanto surf, que você persistir em cima dos seus objetivos, em cima de algo que você quer, é muito recompensador. Independente da dificuldade que você vai passar. Se você fizer o que tem que ser feito, se empenhar como tem que se empenhar e não se cobrar demais fazer isso, porque você sabe que você precisa fazer porque você já gosta de fazer isso e que isso vai te transformar, vai te levar a atingir o objetivo que você quer chegar, cara, isso é sensacional. E o Benoni, de anos atrás, muitas das vezes não entendia isso. O Benoni, já anos atrás, ele era o Benoni que ia para o caminho mais fácil, o que fosse mais próximo era o melhor, o que eu pudesse fazer de carro era a melhor coisa do mundo, andar a pé, andar de bike não era uma alternativa. Tentava sempre reduzir o esforço. Hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo que muita coisa difícil que eu persisto e luto para conquistar a minha vida, parte dela vem de uma semelhança que eu vejo na atividade física. No CrossFit a gente tem um momento que a gente chama de WOD, que é o Workout of the Day, que é uma tarefa do dia. Um momento que você vai trabalhar ali numa maior intensidade ou com um objetivo específico. E esse objetivo começa no segundo zero e acaba ou quando você termina pelo que você tem que cumprir, ou quando termina quando o tempo que você é permitido para fazer, ele acaba. E isso me ensinou muito que nesse momento que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Nesse momento que eu tenho que me empenhar, eu tenho que me empenhar. E é muito legal essa correlação que a atividade física faz para a gente no dia a dia, porque é completamente satisfatório, é algo que é agudo. Se você faz, se você executa, você vai ter resultado. Não existe aquela pessoa que fala que eu faço atividade física, eu tenho uma boa alimentação, eu descanso bem, eu bebo água e tal, e não vai ter resultado. Isso não existe. Isso não existe. A atividade física, ela é aguda, mesma coisa que 2 mais 2 dá 4, você praticou atividade física, você vai ter melhora nas suas taxas. Legal. Bom, falando um pouquinho sobre o empreendedorismo fitness agora, no seu lado empreendedor, não estou falando de Bitcoin, a gente percebe que você está trabalhando em um novo perfil no Instagram, né, que é o Treinando com Benoni, que está lá na sua bio, onde você já passou algumas dicas técnicas, alguns memes, né? E também tem postado o conteúdo do universo fitness. Como é a construção desse projeto e quais são as suas perspectivas pelo futuro? Cara, então, como eu falei anteriormente, a gente, pós-pandemia, né, a gente virou multiatividade. Hoje eu estou montando esse perfil, treinando com o Benoni. Está sendo difícil, porque além das atividades do dia a dia, tá empenhado em algo dentro do digital,
hoje em dia é uma coisa que é necessária, então você precisa se movimentar para estar transformando isso e você entrando também. O Treinando com o Benoni, cara, ele vem do propósito que eu tenho de tentar ajudar o máximo de pessoas através da atividade física. O Treinando com o Benoni hoje vem para expandir todo o meu processo que eu tive dentro de uma academia, dentro de um box de crossfit ou ao ar livre, transmitir para o meio online e conseguir impactar o máximo de pessoas possíveis e trazer pessoas para uma vida mais saudável, uma vida de exercício físico, com muita qualidade de vida e saúde e resultado. Como eu falei para você, as pessoas que prometem as coisas para os outros, isso não é legal. Uma coisa é você falar, você vai conseguir se você fazer X e você direcionar. Outra coisa é eu falar, não, você vai conseguir só por conseguir. Isso não é legal. O Treinando com o Benoni, ele é um perfil no Instagram que eu estou criando agora para trazer atividade física, uma visão da atividade física um pouco mais tranquila, tirando um pouco desse medo da galera que tem de praticar atividade física, esse bloqueio de uma forma um pouco mais engraçada, de um pouco mais enérgica e tal, trazendo um pouquinho da minha essência do dia a dia, que eu sempre gosto de dar uma aula onde o Luca que vai estar lá vai fazer, que está começando agora, onde um atleta de alto rendimento vai estar praticando a mesma aula também e vai sair de lá feliz, satisfeito e com sensação de dever cumprido. Eu estou tentando ao máximo transmitir isso para o perfil do Treinando com o Benoni, para montar uma plataforma online de treinos, onde as pessoas, em qualquer lugar no mundo, vai fazer um exercício de qualidade, com segurança, visando qualidade de vida e saúde e ter reais resultados junto com alguém que apoia ela e que direciona ela no melhor caminho. Acho que por aí, o Treinando com o Benoni é um pouquinho disso, é um pouquinho da minha essência. E quem puder, já procura aí, segue lá, tá? É um projeto bem legal que eu espero que cresça bastante. Falando sobre isso, você falou de dificuldade, né, da correria que a gente tem. Essa pergunta é boa. Quais são as principais dificuldades no dia a dia de um personal trainer? O que você passa? Que perrengue você passa? Cara, vou te contar, vou contar. Porque o pessoal vê muita gente colocando lá, né, e tal, mas uma das principais é a alimentação, cara. Te falar, tem dia que é muito pauleira, cara. É porque como a gente... muitos dos personagens e tal, eles são horistas, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe dentro de horários e que a gente tenha um percurso pequeno para ir de um horário para o outro e conseguir emendar isso durante o dia. Muitas vezes eu me pego me alimentando, caminhando, eu estou almoçando, às vezes a maior parte da alimentação leva numa mochila e tal. Eu chego pro treino tomando café da manhã. É isso. Mas, cara, isso é uma coisa, deixa eu ver mais o que. Outra dificuldade que eu vejo, hoje em dia eu consegui adequar muito, porque a gente vive num mundo capitalista, né? Então, todo mundo precisa de trabalhar, todo mundo quer o seu dinheiro, todo mundo quer o seu lugar ao sol, então... se você demore, você vai trabalhar demais e vai esquecer do seu, vai esquecer do pessoal. Eu vejo muita galera que é personal e tal, e que ele fica nessa vivência direto e que acaba ajudando tanto as pessoas, mas esquece um pouco de ajudar a si mesmo. Aí acaba não treinando, não conseguindo melhorar a sua saúde através do exercício físico também e tal. Isso é uma grande dificuldade para a gente também. Não falando de mim, graças a Deus, hoje eu consegui ajustar o meu dia a dia a ter alguns pontos que eu levo como primordiais no meu dia a dia. Um deles é poder buscar minha filha na escola. Hoje eu consegui organizar o meu dia para deixar esse momento, que é o meu momento primordial, como eu fico pouco tempo com ela no dia a dia, na parte que ela está mesmo ativa, acordada e tal. Isso é um momento do dia que eu levo como primordial para mim. Segundo, ter a minha rotina de treino. E, cara, isso, como eu falei,
mesmo eu sendo personal, estando dentro da atividade física e tal, também é difícil para mim. Também não é aquilo que todo dia a gente vai querer praticar. Isso essa motivação de 100% todo dia, cara, 100% todo dia não funciona, galera. Chega um ponto que você vê que você precisa abdicar às vezes. Você faz uma balança ali do que você pode estar se empenhando para o que você vai ter em troca. Então, tente sempre estar muito mais ativo. Mas para a gente também, tem dia que a gente levanta e não quer fazer musculação, prefere correr. Hoje, no caso, foi um dia legal. Hoje eu consegui levantar cedo, fazer uma natação. Então, eu acho que as principais barreiras para a gente que trabalha com atividade física e saúde é personal, trabalha com essa dinâmica de mudança de locais, assim, rápido. É isso, alimentação, treino, tá se mantendo ativo para aguentar a batida de passar energia para as pessoas. E deixa eu ver o que mais. Acho que isso, cara. Acho que isso é real. Eu gosto muito de ser professor de educação física, ser profissional de educação física. Isso dá Acho que vontade isso que você falou é uma muito coisa. maneiro. Oi? Isso dá vontade que você falou uma coisa, porque você acaba sendo um espelho para os seus alunos, né? Para os outros, né, que estão te vendo, né? Cara, Isso acontece. é o que eu tento. É o que eu tento. Como é uma coisa que eu acredito muito, e que isso mudou minha vida lá atrás, e que isso me motiva a estar fazendo as coisas, eu tento levar isso realmente no dia a dia para todos os meus alunos. E pelo Treinando com Benoni, eu tento postar também várias vezes durante o dia práticas ou dicas ou atividades que vão estar motivando a galera para, muitas vezes, quando não está comigo, eu posto um prato lá e tal, que você, na hora que vai fazer o seu almoço, vai fazer sua janta e tal, você vai conseguir ver mais ou menos como seria uma boa alimentação, uma alimentação mais direcionada e tal, e tá utilizando isso no seu dia a dia. A ideia mesmo é transmitir uma melhor qualidade mesmo para as pessoas tentarem tá se sentindo bem, tá se sentindo melhor e ter essa aderência com a atividade física. Legal. Ainda sobre esse universo online, do Instagram, essas coisas, das academias que passaram de casa, muitos também acabaram por optar por exercício online, né? Como a gente está falando. Fazer hits ou até dietas, né? Mesmo sem ter uma orientação profissional, simplesmente buscando sequências de treino no YouTube, sem nenhuma referência, né? Influenciadores que postam sobre essas coisas. E submeter esse tipo de treino, né? A possibilidade de gerar grandes riscos para as pessoas, principalmente sem saber conhecer os seus limites do corpo, é muita. Cara, tem. Vou te falar, eu sou muito adepto à atividade física, vocês puderam ver, mas não vou mentir para vocês falando que não tem risco. Olha só, o importante, galera, é você estar em movimento, tá? Mas tudo sempre com segurança. Você tem que se movimentar e tem que se sentir bem. Ao momento que você vai se colocar à prova, a fazer algo distante de um profissional, onde isso vai colocar as suas articulações, a sua coluna, os seus ligamentos, a sua saúde cardiorrespiratória e tal em risco, você tem mesmo que ponderar. Não é, como eu falei, não é, decidi hoje, vou fazer 5 quilômetros, vou lá fazer. Você tem que ver que se suas articulações de tornozelo, calcanhar e quadril vão permitir essa quantidade de atividade. Você precisa fazer um fortalecimento da sua estrutura de core, sua estrutura de abdômen, paravertebral e lombar, para receber essa sobrecarga. Então, galera, é muito legal você estar fazendo atividade física, é muito legal você estar praticando, mas tente sempre estar próximo de um profissional, nem que seja para ele te prescrever ou para ele te olhar, tá? A gente tem muito esse sistema de consultoria online hoje em dia, né? Cuidado com quem faz receita de bolo, cuidado com quem simplesmente te fala o preço, você paga, mas aquilo não tem valor, não te direciona a algo legal que vai estar te trazendo para atividade física, e você vai levar aquilo para a vida toda. Porque se ele só está vendo o preço que você vai pagar e você não está vendo o valor naquilo que você vai fazer, é bem provável que, com o tempo,
aquilo vai te machucar, em vez de ter uma aderência à atividade, você começa a ter um distanciamento por aquilo que está se tornando lesivo. Então, procure estar sempre com o direcionamento de um profissional, tente sempre se analisar. No CROSS, a gente tem uma parada muito legal, que é a consciência corporal. As pessoas aqui no Brasil estavam muito acostumadas à academia de musculação e tal, sempre tendo espelhos para você fazer uma boa execução. E isso é uma coisa que eu acho que deveria abolir de todas as academias e todas as estruturas de atividade física. Por quê? Porque isso te torna muito dependente daquilo ali para você ver, e muitas vezes, mesmo vendo, você faz errado. A ideia é você criar e internalizar uma consciência de movimento, tá? Uma consciência corporal do movimento, para fazer uma boa execução, onde você reduz ao máximo possível o risco de impacto nas suas articulações, nos seus ligamentos, e que isso tenha algum risco de lesão para você, tá? Então, por favor, não façam essas dietas malucas, mirabolantes da internet. Sigam lá o Treinando com o Beroni, como eu falei para vocês. A gente tem uma nutricionista, que é a Alessandra Vaz, que ela é sensacional, ela tira todas as dúvidas de todo mundo e é uma nutricionista excelente. Tentem estar praticando atividade física junto com algum personal online, ou mesmo com um professor, ou alguém que está vendo como é que está sendo esse processo evolutivo seu no decorrer da atividade. Porque tem muita gente, como eu falei, que promete muito, fala que você vai conseguir, mas eles só querem ver o preço. Eles não querem ver o valor de você praticar uma atividade física, disso está impactando na sua vida, e que isso vai ser de uma forma de longevidade na sua vida, que não seja só momentâneo. Porque, realmente, a gente tem muitos casos de pessoas que começam a praticar atividade física do nada, contratam um plano ou alguma coisa que promete de formas mirabolantes para ela na internet, ele começa a fazer, dá uma semana, um dia, um mês, e tem que parar porque gerou uma lesão, algum problema articular ou alguma tendinite, que isso realmente é preocupante. Se você sentir alguma dor, galera, não é normal sentir dor, tá? A dor é uma sinalização do corpo de um processo que ele está acontecendo de uma forma errada. Então, se você sentir qualquer desconforto ao praticar alguma atividade física ou algum movimento, procure diretamente o profissional, tanto profissional de educação física para melhorar a sua execução, quanto um profissional de fisioterapia para tratar dessa lesão, e um profissional de nutrição para melhorar a sua alimentação para a recuperação, para dar combustível para o seu corpo se recuperar dessa lesão. Porque, pessoal, não é brincadeira, atividade física é saúde, tá? Só que tudo que você exagera, tudo feito em exagero, ele lesiona, machuca e você começa a se botar num período perigoso. Então, pratiquem sempre com orientação, tentando trabalhar com o máximo de consciência corporal. Hoje em dia tem conteúdos densos e maravilhosos na internet para você estar podendo evoluir nisso daí. Então, faça isso, que isso vai melhorar muito a sua aderência à atividade, vai te levar por muito mais tempo e você vai ter muito mais saúde enquanto você executa os seus treinamentos, tá? Sim, essa pergunta foi até dessa questão de internet. Hoje você vai no Google e bota lá, perca tantos quilos em tantos dias. Por exemplo, aplicativos que prometem isso. Todas essas coisas aí. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Sim. Bom, uma atividade física que se tornou até moda, né? Estilo de vida, de pode chamar, né? Que é o cross, né? Você dá aula. Ele foi inventado por um ginasta americano, né? Que é o Greg Glassman, como uma forma de alívio para poliomielite, né? E Benoni, em relação ao seu trabalho com a modalidade, eu queria entender mais o porquê da sua escolha para se dedicar ao cross e quais são os seus diferenciais em relação a outras modalidades de exercício que você observa. Olha, o cross, ele realmente entrou no cenário brasileiro de uma forma muito impactante. A gente, há 2 anos atrás, a gente era o segundo país com o maior número de boxes afiliados. O que é o boxe? Muitas vezes a gente escuta aí a galera falando boxe. Boxe é a nomenclatura que se dá
ao local onde você pratica o cross. Exemplo, uma musculação. A musculação, normalmente, a gente pratica em uma academia. O treinamento funcional, muitas vezes num centro de treinamento. O crossfit, a gente trabalha nos boxes de crossfit. O crossfit é uma marca, né? Como você falou, o Greg Glassman criou ela. A ideia do Greg Glassman era realmente trazer uma atividade onde pudesse impactar de forma real na vida das pessoas, que a gente viu uma disseminação muito grande da musculação no cenário mundial, e a musculação realmente, ela transforma a vida. Só que o que a gente tinha de cenário de musculação de alto rendimento era alguém que não era funcional. Se você olhar um cara profissional de musculação, o cara não estou entrando em aspectos estéticos, tá, galera? Porque cada um tem o seu gosto. Mas isso não é funcional. Você tem que ter aquele tamanho tão grande, o volume tão grande de músculo, acaba te restringindo um pouco mais de flexibilidade, de amplitude articular e tal. Então, o Greg Glassman, ele queria uma atividade onde fosse impactar na vida das pessoas, que você trabalhasse numa intensidade desde o senhorzinho que entrasse lá ao atleta de alto rendimento para ter resultado. E a gente vê hoje em dia na literatura acadêmica, onde as atividades de intensidade, onde a gente atinge as vias, vou tentar não ser muito técnico, mas as vias de recrutamento rápido, anaeróbicas que a gente chama, elas têm um impacto muito grande no sistema cardiorrespiratório geral, e essas transformações, elas são muito benéficas. E o que acontecia? A galera, quando entrava na musculação, às vezes a galera ficava muito focada só na capacidade de força, esquecia que a gente tem que trabalhar cardiorrespiratório, resistência muscular, equilíbrio, agilidade, flexibilidade. E o cross, ele veio realmente para transformar o cenário de atividade física e englobar todas essas melhoras que eu falei para vocês dentro de uma aula onde tivesse duração de 45 minutos a 1h15, onde todos os processos fossem processos didáticos, deixando o aluno mais seguro da prática que ele está fazendo, e que isso realmente desse um propósito para a pessoa estar fazendo atividade física. Então, o CrossFit, na real, ele é uma marca. A ideia dele é a mesma ideia que a gente tem no Functional Fitness, que a gente chama, que é a mesma modalidade, mas sem o nome CrossFit, que também é conhecido aqui no Brasil como Cross Training. A ideia dessa modalidade é o quê? Ser um treinamento que seja funcional, que ele seja constantemente variado. Então, você trabalhe cada dia uma atividade ou uma valência diferente e em alta intensidade. A galera ficou muito preocupada com essa última parte da explicação quando isso veio para o Brasil. Alta intensidade. A alta intensidade, galera, é muito subjetiva. A gente tem uma escala que chama escala de Born, que é uma escala subjetiva de esforço, onde 0 é esforço em 1 e 10 é esforço absoluto. Para eu chegar no meu 10, é num ritmo onde o Luca, para chegar no 10, cara, ele vai estar já num nível de atividade muito alto. Então, essa alta intensidade é muito subjetiva. A alta intensidade, ela é intrínseca, ela vem de você, tá? Então, esse treinamento funcional constantemente variado em alta intensidade, que é o que a gente faz no cross, ele tem uma capacidade maior de você ter aderência à atividade. Por quê? Porque você começa a ver que o seu corpo ele pode mais do que você espera. Você consegue melhorar tanto na parte da força, na parte cardiorrespiratória, na sua parte de equilíbrio, de agilidade, coordenação. Você faz, muitas vezes, nessa aula de cross, um trabalho completo, onde você, na academia, às vezes, você fica muito dependente só de um trabalho de força. E o meio social, que é o que a gente chama, que é criado dentro dos boxes, a comunidade do cross, ela é algo que eu acho que é o primordial para você tá tendo uma aderência à atividade física. Porque você começa a ter prazer a estar com outras pessoas e todos juntos
no mesmo objetivo, onde a gente acaba passando por uma dificuldade, cada um na sua intensidade, como eu falei, mas que todos com o mesmo objetivo. E ao final, sei lá, dos 10, 15, 5 minutos, dependendo do nosso objetivo do treino, você tem um grupo todo unido com o mesmo propósito e uma sensação de dever cumprido. E isso é muito maneiro, porque o cross, ele trouxe uma coisa que a gente perdeu um pouco dentro da academia. A academia, a gente é um lugar realmente para você ter uma terapia física e mental, só que você acaba trabalhando muito isolado. E no cross, não. Você tem aquele meio, aquela comunidade, que aquilo te transforma e te faz ficar mais feliz em praticar e ver que realmente a dificuldade não é só para um, é para todos, e que a persistência, o trabalho, ele tem resultado, mas tudo leva tempo, tudo precisa de dedicação, e com o prazo, com o tempo, sem muita cobrança, você realmente atinge seus objetivos e tem os resultados que você quer, tanto os estéticos, quanto fisiológicos, quanto sociais, tá? Acho que tentei explicar um pouquinho mais ou menos disso aí. Espero não ter sido muito amplo também sobre os termos. Sim, gente, qualquer dúvida, você pode mandar no comentário também, que estiver vendo, que a pessoa está Galera, com se tiver dúvida alguma também. dúvida aí, pode deixar no E comentário. eu coloquei aqui também no chat, se eu olhar um pouquinho para cima, eu coloquei também o arroba do Treinando com Belani, quem quiser ela conhecer também. Obrigado. Bom, uma reclamação que eu vejo muitos falarem nas redes sociais, que até a gente conversou até agora, né? Que é um motivo de desincentivo para a atividade física é conseguir se adaptar à rotina. E é isso que a gente falou que acaba quebrando um pouco o cross, né? Pela socialização também, tudo isso. Você já recebeu muitos relatos de alunos que conseguiram mudar de vida através desse esporte, das aulas? O que você já recebeu por aí? Cara, tem. Tem uns ótimos relatos, cara. O que acontece? O cross, cara, ele realmente ele veio de uma forma para o Brasil que a gente, quando chegou aqui, a gente tem um formato diferente de aulas. Não dizendo que a gente fugiu um pouco da modalidade. É porque o cross acontece. Por ele ser uma marca, você pode pagar lá fora. Você pode não ser profissional da área, tá? Você pode não ser profissional de educação física. Você paga a patente, você paga o level 1, você faz um curso de 2 dias e você começa a dar aula de cross. Aqui no país, a gente tem a regulamentação da atividade física, a regulamentação da área do profissional de educação física, que o CREF representa isso. E para você ser um profissional de educação física, você precisa ser formado, ter feito uma faculdade de 4 anos na área, e você precisa ter o seu certificado de liberação para você estar atuando dentro do mercado. Aqui a gente tem uma visão muito mais... Posso estar errado, tá, galera? Não sou o dono da razão, mas eu vejo aqui no Brasil como a gente tem uma visão mais ampla e mais importante da atividade física e de ser um bom profissional para estar aplicando isso. O cross, ele transforma, sim, a vida das pessoas. Mas a gente teve uma disseminação muito ruim no início, que foi esse lance de crossfit lesiona, crossfit machuca. Isso não é um direcionamento da modalidade, galera. Isso é o erro do profissional e do aluno. A gente tem aqui no Brasil um sistema de egocentrismo muito grande e a gente querendo ultrapassar de qualquer forma todas as barreiras. E muitas vezes a gente não está preparado e a gente tem que entender que a gente não está preparado para fazer determinadas coisas. E o que aconteceu durante o tempo com a disseminação do CrossFit no país? Muitos coaches e alunos saíam da zona de segurança se desafiando demais e sem estar preparados para isso. Onde acabava que aí se machucavam. Porque tudo que a gente faz para a qualidade de vida e saúde ele é benéfico. Tudo que a gente faz numa zona de risco, que é uma zona atlética, vai para a parte de competição, vai para a parte de alto rendimento, é algo que a gente não está visando saúde, não está visando qualidade de vida, a gente está visando resultado.
Superação. Superação sem você botar nenhum linear que seja um linear de segurança. O seu objetivo é concluir algo. A minha experiência dentro do cross, realmente hoje em dia, eu dou graças a Deus que não levei nenhum atleta para alto rendimento, mas consegui tirar o meu pai, que era hipertenso, estava no nível de obesidade alto, a hoje em dia fazer atividade física, ter parado de fumar, estar com suas taxas de pressão reguladas, consegui levar diversos alunos meus a redução de mais de 30 quilos. E, galera, não é redução de 30 quilos de perdi 30 quilos em 2 meses. Não, era um processo de 1 ano, com mudança, com transformação, com respeitar de um processo para estar atingindo esse resultado. Conseguir. Eu levo isso como vitórias muito grandes, cara. Conseguir que senhoras, senhores, adultos, jovens que sempre falaram: não, atividade física não é para mim, estar treinando dentro de uma academia, dentro de algo que me bote para suar e tal, não é para mim e tal, para hoje em dia ser até um dos referenciais de alunos mais assíduos e que trazem mais pessoas para estar junto com a gente dentro do cross hoje. Isso é uma vitória muito grande e isso, como de representatividade, serve como referencial que eu utilizo para todo mundo que está entrando e começa a fazer uma atividade física. Que se o meu pai pôde, se eu pude, vou dar exemplo de alguns alunos. O Léo conseguiu perder 30 quilos. Pôde, que o Luca, que está se superando agora, também pode. Qualquer um pode. A atividade física, principalmente o cross, ele não tem esse lance de limitação a quem faz. Lógico que você vai ter as suas limitações próprias. Muitas vezes, algumas pessoas chegam lá para a gente com lesão, com problema articular, com alguma restrição, mas o treino de cross ele é adaptável ao seu nível de condicionamento e às suas lesões. A gente trabalha com um princípio lá, chamado princípio de individualidade biológica. Até respondendo a Lúcia Maria Rocha, que perguntou agora há pouco se o cross pode ser praticado em qualquer idade. O cross ele trabalha com um princípio que a gente chama de individualidade biológica e adaptabilidade. Todo aluno que chegar lá para a gente, ele vai fazer o mesmo treino, tá? De todo mundo. O head coach, o cara que programa a sua sequência de treinos, a ideia dele é que a minha função atualmente dentro do Best Box hoje, tá? Ele vai programar o treino como a necessidade da senhora de 90 anos e a necessidade do cara ou a mulher que é um atleta ou quer ser um atleta, quer entrar no alto rendimento, o que muda em intensidade. Então, a senhorinha ela vai trabalhar na intensidade dela, tá? E o atleta de alto rendimento vai trabalhar na intensidade dele. Os dois vão trabalhar numa zona de intensidade alta, mas com a sua individualidade biológica, sua individualidade do seu nível de treino que você tem, da necessidade de restrição, de padrão de movimento que você tem. Exemplo, muitas vezes hoje em dia você escuta de um ortopedista, infelizmente está desatualizado, falando: não, você não pode agachar, sendo que 90% do seu dia é agachamento. Você vai no banheiro, você senta numa cadeira, você pega algo no chão. Então, isso é um direcionamento que não é um direcionamento muito legal de estar se dando, porque a pessoa, então, se ela não pode agachar, ela não vai poder fazer isso, nenhuma dessas funções do dia a dia. E dentro do cross, a gente faz o quê? A gente tenta condicionar, dentro do limite de cada um padrão, um gesto motor, onde o modelo de agachamento que eu vou fazer com 100 quilos e aquela senhora que o ortopedista está direcionando para ela que vai ter, que ela tem alguma lesão ali no curso femoral ou na articulação do joelho ou algum problema de fêmur ou de patela, ela vai fazer em amplitude menor em determinado período de tempo, com necessidade de um bastão, um elástico, e conforme o tempo ela vai tendo as adaptações e ela vai mudando o estilo do treino dela. Então, qualquer um pode praticar. Você não pode entrar
tendo a visão que eu falei lá atrás, que era o nosso problema aqui no Brasil, do egocentrismo, é chegar já querendo fazer tudo, não escutando o seu coach ou o professor responsável por você ali na hora, é respeitar os processos, porque a constância, eu acredito dizendo que é a chave para a gente ter tanto sucesso em tudo que a gente faz na vida, quanto numa atividade física onde a gente não vai ter lesão, não vai ter nenhum problema e vai conseguir levar essa atividade por muito tempo. Acho que vai meio por aí. Serve para todos, mas sempre com o direcionamento correto e com as adaptações para as suas limitações. Então vai servir para todos, tá? Arrasou, Benoni. Bom, apesar do foco da nossa entrevista ser mais questão esportiva, a eficácia da atividade física, né, também busca muita colaboração com as questões nutricionais, né, da pessoa conseguir se alimentar bem, equilibrar uma dieta que a favoreça com o efeito dos treinos. Como funciona essa colaboração na prática entre a nutrição e a atividade física? Cara, não sei se todo mundo que está na live agora está assistindo a live desde o início, mas qualquer coisa, quando acabar, volta lá. Mas vou repetir um pouquinho o que a gente falou lá atrás, tá? A maior dificuldade da galera hoje em dia é a entrada, é a porta de entrada. Você chegar lá, fazer uma aula experimental, ou se não, já fazer sua matrícula e tal. Isso é 50% da necessidade do processo. Fez isso, depois passou lá de um mês e meio, 2 meses, você começa a pensar em fazer uma dieta, em estar procurando uma alimentação melhor. Mas teve a aderência, começou a ver o seu processo de melhora do corpo e do seu condicionamento na atividade, começou a estar ali mais presente, praticando, sem faltar, constante e tal. Aí você pensa no nutricionista. Estou falando no nutricionista esportivo, tá, galera? A ideia é que você faça uma boa alimentação, ela vem independente da prática de atividade física. Mas para você praticar e praticar bem com uma alimentação saudável, que vai estar te dando energia para estar praticando, olha, você estando com uma nutricionista junto com você e o auxílio de um profissional de educação física, os seus resultados eles são muito mais rápidos. Você consegue ter suas taxas, falando em questão de exames, suas taxas fisiológicas muito melhor desenvolvidas e reestabelecidas com o auxílio de um nutricionista. Eu digo que você fechando esse cadeado, você juntando o seu empenho com o direcionamento correto de um profissional de educação física e uma estrutura alimentar que vai te dar energia e vai te preparar em todos os momentos do dia para estar praticando alguma atividade física, isso é a fórmula do 2 mais 2 é 4, que vai te dar resultado, vai te tornar uma pessoa saudável e realmente vai fazer sua transformação. E, galera, como eu falei anteriormente, extremismo, galera, não funciona. Procure profissionais, tanto de educação física quanto de nutrição, que vão montar estruturas de treino e que vão entender a sua realidade, tanto das suas limitações de lesões, ou de amplitude articular, ou de nível de movimento, quanto restrições financeiras para fazer uma dieta, para estar estruturando uma alimentação saudável para você e tal, porque eu já tive, tempos atrás, com algumas nutricionistas, ou alguns nutricionistas, que passavam salmão com batata baroa no almoço, e isso não é a realidade de todo brasileiro hoje em dia. Aí digo que não é a realidade de muitos brasileiros hoje em dia. Então, procure um nutricionista que vai entender seu dia a dia, vai entender como é que é a estrutura do seu dia a dia para estar estruturando um mapa alimentar para você, onde seja dentro da realidade. Eu indico a Alessandra Vaz, ela é a nutricionista que me acompanha no Treinando com o Benoni, que é nossa parceira lá no Best Box também. Eu faço a dieta dela. Eu não gosto de dizer que ela faz uma dieta específica, ela muda os seus hábitos
ela estrutura a sua rotina alimentar para você ter uma rotina alimentar saudável. Quando a gente fala muito de dieta, a galera fica muito restritiva, pensando que, não vai poder comer tais coisas. Mas não, pelo contrário. Ela conseguiu pegar tudo que eu já utilizo de alimentação, tá? Ela melhorou isso com o que deve ser comido em determinados horários e nas quantidades onde eu tenho para cada objetivo. Quem tem determinado objetivo vai fazer um consumo maior de calorias, quem tem outros objetivos como de emagrecimento, redução de algumas taxas, vai ter um consumo menor de calorias, mas quem vai estar direcionando vocês para uma melhor estruturação, isso mesmo, é a Alessandra, que ela é formada em nutrição. E eu fico com a parte do treino, com a parte da direcionamento para vocês, de como vocês vão transformar a vida de vocês através do exercício físico. Mas um direcionamento que eu posso dar, acho que não vou estar entrando muito na área da Alessandra e que vai ser benéfico para vocês, tentem cortar ou diminuir o açúcar, galera. Isso não é primordial na vida de vocês, tá? Vocês vão ver que com o tempo isso vai sendo sensacional na vida de vocês, essa redução do açúcar. Começa com coisas pequenas. Se você utiliza 2 colheres no café, começar a utilizar uma. Se você adiciona o açúcar no seu achocolatado, cara, não adicione, não tem necessidade. Tente optar por frutas em vez de os sucos em saquinho. Já começando por aí, já vai ser uma coisa sensacional. Com o tempo, tente reduzir um pouco mais os industrializados, não utilizar coisas que vêm de sacos, utilizar coisas que vêm em embalagem, opte pelos alimentos que vêm da terra mesmo, tá? Tudo que é natural, mesmo que não seja de utilização orgânica, tá? Mas tudo que não vem em uma embalagem, seu corpo vai absorver de uma forma melhor e vai ser um combustível melhor para o seu corpo. E durmam bem, pratiquem atividade física. Acho que isso é o somatório aí de uma boa alimentação para você ter resultado e ter uma qualidade de vida saudável, com suas taxas melhoradas. Bacana. Bom, assim como uma consulta psicológica que a gente está falando, você, como profissional, se atenta muito a essa questão do treino baseado na necessidade de cada aluno, né? Que a gente está falando até agora, né? Tudo não tem uma receita de bolo para isso. Inclusive as adaptações, né, que se fazem necessárias, como você falou. Como costuma ser essa sua análise sobre cada aluno, principalmente naqueles que estão chegando na academia? E como geralmente funciona a montagem de um treino seu? Olha, eu vou dividir em 2 partes essa pergunta, tá, Luca? Porque ela necessita disso. Porque a análise de perfil do aluno que chega com a estrutura do treino, elas são 2 coisas que eu levo como diferença. A análise do perfil do aluno, como eu vou chegar naquele aluno e tentar impactar ele para que ele veja que realmente a atividade física é importante para ele, tentar entender quais são as dificuldades dele, tá? E escutar o processo do dia a dia dele, como ele chegou aonde ele está e para onde ele quer ir. E tentar direcionar ou correlacionar aspectos que vão tentar trazer ele mais próximo de uma aderência à atividade, que vão fazer ele ver de uma forma diferente que aquilo ali que ele está fazendo não é só para perder 10, 20, 30 quilos, ganhar uma maratona, não é um objetivo só específico. Aquilo ali vai levar ele para uma vida onde ele tenha mais saúde. E isso não seja só momentâneo, isso seja para a vida toda. Então, eu tento estruturar, conversar e entender como é que a gente pode fazer essa dinâmica e apresentar da melhor forma que eu puder, entender vamos dizer, a dor do meu aluno, para transferir isso para o nosso processo de treinamento. Aí, já na base de estrutura dos treinos, funciona de formas diferentes. A área de personal trainer, ela tem a capacidade, o nome já diz, né? Personal trainer é treinamento personalizado, ele vai de acordo com o objetivo do cliente, objetivo específico do cliente, tá? Mas, lógico que eu, como profissional e dentro da minha ética profissional, eu faço dentro do que eu acredito como o mais certo e melhor dentro da minha área. Porque,
como a gente vê por aí, várias promessas de perca 10 quilos em 20 dias, como você citou anteriormente, isso para mim foge da minha ética. Minha ética profissional não me permite prometer isso para um aluno. Então, o aluno que vem para mim pedindo esses resultados, eu já sou bem claro e bem sucinto referente a isso, dizendo que para a gente ter um resultado de qualidade, onde vai gerar saúde para ele, e a gente vai atingir o objetivo estético dele, falando nesse caso, isso não vai demandar só de um mês, de 20 dias. Isso vai demandar de tempo, uma melhora de N fatores e de muita dedicação. Isso não é para desanimar, isso é para ser realista e conversar mesmo, falando sobre o que ele precisa passar para onde a gente vai chegar, né? Partindo disso, no personal, eu faço uma estrutura de treino onde vai ser tanto prazeroso, o mais próximo possível disso, para o aluno estar praticando, tá? Para ele ver os resultados dele e que a gente potencialize os pontos fracos e estabilize os pontos fortes. E nisso eu faço uma estrutura de um treinamento personalizado para a pessoa. Se ela estiver mais próximo de mim, como o personal presencial, eu vou fazendo ajustes ali no dia a dia, em cada sessão de treino. Se ele não está tão próximo, é uma consultoria online, eu vou fazendo por feedback ali via WhatsApp mesmo, ou Instagram, ajustando o treino dele. No processo de estrutura de treino, para quem pratica cross, então, eu tenho algumas bases que eu entendo como primordiais para todo ser humano. Então, a minha estrutura de treino, ela é focada em valências físicas como correr, nadar, levantar, empurrar, carregar, transportar, que é diferente um pouquinho da estrutura de treino de musculação. Que a estrutura de musculação você vê a galera muito dividida em peito, tríceps, bíceps, a ação do músculo. O que eu vejo para a estrutura de treino do cross é uma função do conjunto muscular. Então, na estrutura de um treino, vou dar, por exemplo, a estrutura de treino que a gente vai fazer agora no final do ano, que é um treino que a gente faz uma vez no ano, ele se chama Murphy. A gente que eu digo, nós do Best Box, eu organizo com todos os coaches para que a gente fale uma voz só dentro do que todo mundo vai fazer o Murphy, mas cada um dentro do seu nível de condicionamento. E o Murphy, ele consiste em você percorrer, você ter a capacidade de percorrer 1,6 km no início do treino, você completar 100 empurradas, você completar 100 puxadas, você completar 200 empurradas, você completar 300 agachamentos e você percorrer depois 1,6 km. Isso falando na estrutura que eu, que pratico há 7 anos, vou fazer. Mas é diferente da estrutura que o Luca, que está começando agora, está com a gente há 6 meses. 3 meses, né, Luca? 3 meses. 3 meses. Está com a gente há 3 meses, vai fazer um formato diferente, mas não muda a valência que a gente quer não muda a valência que a gente quer trabalhar e ele quer se superar, que é de cumprir um volume alto de puxada, um volume alto de empurrada, um volume alto de agachamento. E isso dentro da estrutura do treino, da divisão, eu faço dos macrociclos, que são os ciclos maiores, pegam ali a estrutura de 6 meses a 1 ano, os mesociclos, que pegam as estruturas de entre 1 e 3 meses, os microciclos, que pegam entre as semanas e as sessões, que são os dias de treinamento. Eu faço uma divisão do que eu acho mais importante, tanto para o atleta de alto rendimento quanto aquela senhorinha. Eu uso sempre esse exemplo para fazer uma distância de nível de condicionamento para a galera entender. Eu divido o que eu acho que é importante para essas pessoas. A gente faz alguns cálculos de quantitativo de sobrecarga para determinadas articulações e musculaturas e coloco no papel perante ao que eu quero naquelas semanas, né? Sempre visando o macro, e faço isso de forma que a gente tente, o máximo, ter um aproveitamento de toda a atividade, isso não seja
de um volume muito grande, exacerbado para nenhuma articulação ou nenhum indivíduo, e que isso seja legal para a galera estar praticando e vendo a evolução dela, o desafio dela diário e a superação dela durante a atividade. Eu acho que é mais ou menos por aí, sem entrar muito em nível técnico de explicação do que é uma estrutura de treino e tal, mas é mais ou menos isso daí. Capacitar as pessoas a estar fazendo suas funções do dia a dia, de levantar, agachar, empurrar, puxar, transportar, com facilidade, uma melhora funcional no dia a dia. Eu acho que fica por aí. Espero não ter sido muito confuso nisso, porque é uma parte da estrutura de treinamento que é uma parte bem um pouquinho complexa mesmo. Bacana. Bom, um último tema que eu gostaria de aproveitar para discutir é sobre a questão de suplementos, né? Muita gente usa as chamadas bombas, né, de academia, que a gente tanto ouve falar e muitas vezes negativamente, né? Onde vemos alertas sobre os perigos de seus usos, cuidados que devemos ter. Você, como praticante e professor de atividade física, qual é a sua opinião sobre essa onda de utilização dessas substâncias e quais os riscos que esses produtos podem trazer para aqueles que utilizam? Olha, Luca, vou dividir essa pergunta também em parte, tá? Porque é um assunto bem delicado. Por que esse assunto é delicado? Galera, quando a gente fala em hormônios, o nosso corpo ele produz hormônios, tá? Então é um processo do nosso corpo que ele já tem essa produção. Eu vou entrar já de início na parte do que eu acho certo de utilização hormonal, beleza? Porque tem uma parte que é certa. Por quê? Eu sou Benoni, eu tenho 26 anos, pratico atividade física e atualmente meus níveis hormonais estão bem, não tem necessidade de inclusão nenhuma de hormônios, tá? Mas vou usar como exemplo, vamos botar aí um senhor ou uma senhora idoso ali entre os 55, vamos fazer assim, vamos se dizer a partir dos 45 até os 65, ou até o final da vida. Esse indivíduo de maior idade, ele já vai ter uma produção de hormônios bem mais baixa ou quase zerada. Então, para esse indivíduo, uma reposição hormonal talvez seja um excelente caminho para ele manter a taxa de musculatura dele alta, não cair em sarcopenia, que sarcopenia é o processo de perda de musculatura durante o tempo, na fase da maioridade da vida. Então, para esse indivíduo, talvez para ele seja necessária a utilização real de hormônios, tá? Tem muita gente que não é adepta, acha que não tem necessidade e tal. Eu não sou o melhor profissional para estar direcionando vocês referente a isso. Procurem um nutrólogo, um endócrino, tá? Na verdade, ele vai estar falando para você realmente, vai estar prescrevendo para você realmente qual a sua necessidade hormonal perante aos exames que você tem que fazer, tá? Mas o público que normalmente eu indico a necessidade de utilização hormonal, de estar procurando um endócrino para ele ver as taxas dele e ver se ele realmente precisa da utilização hormonal, nessa faixa etária, onde a produção hormonal ela está afetada perante a idade. Abaixo disso, só quem vai precisar de hormônios é quem tem algum objetivo específico que seja direcionado e instruído por um profissional, tá? Que seja um objetivo de alto rendimento, que eu digo que a galera que quer fisiculturismo e tal, ou alguém que tem um objetivo estético e está acompanhado com um profissional e todas as taxas dele já estão estabilizadas com a prática de atividade física, uma boa alimentação, uma rotina regrada e aquilo ali seja a parte final que o endócrino está fazendo para ele conseguir finalizar e atingir o resultado que ele quer.
Lembrando que eu não estou indicando em nenhum momento você utilizar hormônios, tá? Estou dizendo quais são os momentos que eu acho que é o momento que você está de uma forma segura, utilizando hormônios perante um profissional que vai estar te auxiliando nesse processo. Então, é alguém em maior idade que está com uma necessidade de uma produção hormonal que não vem acontecendo mais, então precisa de uma inserção de hormônio na sua estrutura. No caso de um atleta de alto rendimento da categoria da modalidade de fisiculturismo, que o cara quer levar o corpo ao extremo, tá? E quem tem objetivos estéticos que está direcionado por um profissional e que vem acompanhado de um processo nutricional e um processo de exercício físico já de um longo prazo, e aquilo ali seja só a finalização para algum objetivo específico, tá? Eu penso assim, fora desses padrões, uma utilização de hormônios sem nenhum profissional, sem você ter nenhuma necessidade de você não estar já com todos esses processos de uma boa alimentação, uma qualidade de exercício físico, um nível de atividade alto, cara, o seu corpo não tem necessidade nenhuma de ingestão hormonal, tá? Você pode, através da prática de atividade física e uma boa alimentação, ter uma transformação gigantesca, sem precisar de nenhum recurso ergogênico para que isso aconteça, tá? Isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Não vá na conversa de um profissional que te prometa resultados através de hormônios, que não seja um profissional, que não seja um endócrino, que tem uma especialização para isso, e ele vai estar fazendo tudo baseado nos seus exames e na sua necessidade perante os exames, para que você faça a utilização desse recurso, tá? Porque isso é muito perigoso. Às vezes é uma via sem volta, porque você vai desregular todo o seu corpo, todo o seu processo hormonal natural, onde a sua necessidade real no momento é criar um hábito de uma boa alimentação, uma prática de atividade física e dar tempo ao tempo para você ter resultado. Porque muitas vezes as pessoas vêm com o papo de não, estou fazendo exercício físico, não, estou fazendo dieta e não estou tendo resultado. Galera, como eu falei para você, isso é um processo agudo. Isso é um processo como 2 dá 4. Se você pratica atividade física e faz uma boa alimentação, tem sua rotina de sono, e você está fazendo no formato que um profissional de educação física passou para você e um profissional de nutrição passou para você, isso vai dar resultado. Mas se você está fazendo isso e não está se dedicando, está fugindo da dieta, não está seguindo regradamente como o profissional de nutrição passou para você, cara, e quiser falar que não está tendo resultado, isso não está sendo um problema da atividade que você está praticando, não está sendo um problema do profissional que está te orientando na parte nutricional. Isso muitas vezes está o problema está muitas vezes no seu afinco ao programa que foi proposto para você, e você está dando algumas fugidas ali, que isso está te distanciando dos resultados. Então, dá uma olhada mais distante no que está acontecendo, esquece a necessidade de utilização de hormônios para ter um caminho mais rápido ao seu resultado, faz o que precisa ser feito de uma forma correta, de uma forma calma, que a constância, como a gente vem falando desde o início dessa live, a constância na prática de atividade física em bons hábitos alimentares vai te dar o resultado que você quer. Mas o processo de querer pular etapas, isso só vai te atrasar e muitas vezes pode até piorar o seu caso de resultados, a sua necessidade de resultados, tá bom? Acho que é por aí. Bom, para terminar, muitos personagens já falou que não é essa sua abordagem, mas falando em geral, donos de academia prometem resultados, né? Essas propagandas, né? Tudo mais que vai mudar a sua vida em tanto tempo. Porém, falando sobre as suas próprias crenças, Benoni, como considera ser a sua relação com seus alunos e como você vê a sua participação em cada objetivo conquistado, a sua orientação ali presente, como você vê a sua participação?
Olha, eu vou falar dos meus alunos do meio do cross, tá? Acho que a maior dúvida da galera vai ser mediante a isso. E isso serve também para os meus alunos do personal, tá? Qualquer dúvida, galera, vai colocando aí no chat também, que a gente tira todas as dúvidas no final da live, ou a gente vai debatendo sobre elas aí no decorrer da live, tá? Exatamente, qualquer coisa deixa no direct, tanto do meu pessoal, do Benoni Personal, quanto do Treinando do Benoni, sobre o projeto, quanto do Luca, coisa ele direciona para mim. Mas vamos lá. Cara, a minha visão perante isso é de tentar ajudar as pessoas ao quê? A ter uma vida mais saudável. Isso tem que ser primordial para todo mundo. Muitas vezes que as pessoas pensam que a necessidade dela é perder 10 quilos, a necessidade dela é caber num vestido, na verdade, a principal necessidade dela é ter uma vida mais saudável, com hábitos que vão levar ela a se sentir bem, não só no dia a dia, na execução das tarefas diárias, como ter que ir para o trabalho, como limpar a casa, como fazer comida, como carregar o filho, mas nos aspectos que ela tem com ela mesma, ela tem que estar bem com ela mesma, ela tem que entrar realmente na roupa que ela quer, ela tem que conseguir colocar o biquíni que ela quer usar, o assunto que ela quer usar, ela tem que se sentir bem com ela mesma e não precisa ter aquele corpo modelo magro, esbelto que as pessoas colocam por aí. Eu não estou falando que o acúmulo de gordura é saudável, tá, galera? Eu estou falando que o padrão que a sociedade muitas vezes propõe para a gente de modelo estético, aquilo não é o primordial. O que é primordial? É você ter saúde, suas taxas fisiológicas estarem estabilizadas ou abaixo do limite, tá? E você praticar exercício físico regularmente para manter sua musculatura ativa, porque quanto maior a nossa idade, mais a tendência é que a gente tenha menos musculatura e esses músculos sejam mais recrutados. Então, eu tento sempre passar para as pessoas que leve tudo que eu falo para elas como uma mudança de estilo de vida e que o estilo de vida venha a partir da atividade física, porque ela vai se tornar com o tempo prazerosa, vai trazer resultados. Muito importante que você faça um treino de força, galera, porque, como eu falei para o Lucas, a gente falou nos bastidores há uns dias atrás, que eu sou adepto a pessoa estar movimentando. Eu sou adepto a ela estar praticando alguma atividade física. Eu não sou adepto a pessoa estar fazendo musculação só, eu não sou adepto a pessoa que precisa fazer crossfit, não. Sou adepto a ela estar em movimento. Só que, quando a gente fala em capacidade muscular, a gente precisa de um treinamento resistido, um treinamento de força, para aumentar o nosso nível muscular no corpo. Aumentando esse nível muscular, todos os nossos resultados eles vão vir mais rápido. A gente vê muitas pessoas aí falando, estou fazendo caminhada, estou correndo. Correr e caminhar é legal, galera, mas o seu corpo, para sustentação de diversas partes e reduzir o nível de dores, muitas vezes você tem uma dor na coluna e está praticando corrida, está praticando caminhada e tal, mas ela está vindo, essa dor ela não está vindo proveniente de alguma lesão e tal, ela está vindo proveniente da falta de musculatura específica fortalecida daquela região para receber o impacto da atividade que você está fazendo da caminhada ou da corrida. Então, procurem um treinamento de força, procurem um treinamento resistido, procurem fazer exercícios não só aeróbicos, tá? E sair, galera, da zona de conforto, porque realmente a nossa zona de conforto, esse momento que a gente falar, não preciso de atividade física e tal, eu tô bem. Cara, muito pelo contrário, tá? Muitas vezes um momento que você está precisando mesmo, tanto para o seu físico quanto para o seu mental. Existe muito que a galera chama aí dos falsos magros também,
tá? Que é aquela galera que tem um corpo, tem um corpo não, tem um índice de gordura corporal baixo, mas não pratica atividade física nenhuma, e isso não é legal, porque sua capacidade respiratória, sua capacidade cardiorrespiratória, seu nível muscular do corpo, ele vai estar muito baixo também. Você pode estar num grau de sedentarismo alto e você achando que está bem, tá? Então, a atividade física é muito importante. O treinamento de força, ele é essencial. Uma boa alimentação é primordial, e que você tenha prazer fazendo isso, que seja como objetivo principal. Estética, entrar dentro de um padrão onde a sociedade impõe, ou que você vê que você quer chegar, que isso seja secundário, tá? Acho que é por aí. Acho que isso tem que ser os parâmetros que você tem que levar para estar praticando uma atividade física, e que isso seja de uma forma benéfica para você, tá? Tudo que for extremismo, eu não considero como legal, eu considero como exagero, e nenhum exagero é bom para gente. E acho que minha visão de atividade física é isso, é você praticar com saúde, com vontade, com felicidade, estética como secundário, e o principal é estar em movimento. Bom, é isso, pessoal. Benoni, muito obrigado. Eu adorei muito. Foi a melhor lição de vida que eu tive para essa live. Agradeço muito por ter reservado um tempo de ter vindo aqui falar comigo. E para quem te conheceu a partir de agora também, né? Eu queria mais uma vez te convidar para falar das suas redes sociais, das indicações que você tem, que você poderia deixar aqui no final. Beleza, galera. Queria primeiramente agradecer a vocês que viram aí nossa live, tá? Quero agradecer quem tá vendo gravado também. Essa live vai ficar salva aí para vocês. Todo mundo que interagiu, se ficar com alguma dúvida, pode mandar no pessoal, beleza? O meu arroba é Benoni Personal, que é desse perfil que eu estou aqui falando com vocês, e tem o perfil do Treinando com Benoni, que é um projeto que eu tenho para trazer qualidade de vida e saúde para as pessoas de uma forma divertida, e, ao mesmo tempo, muito energética, e que realmente possa impactar na vida de vocês, que é o Treinando com Benoni. Segue lá, e tem muito conteúdo chegando. Lá eu vou dar muitas dicas e tentar direcionar vocês para um processo de transformação através da atividade física, e que ela se torne prazerosa. Queria agradecer ao Luca pelo espaço aqui, para estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha experiência, e poder estar impactando na vida das pessoas através do seu canal, cara. E, galera, usem o Luca como exemplo, tá? O Luca chegou para mim de início falando que queria fazer atividade física porque queria melhorar um aspecto de coordenação motora, queria estar sendo melhor ele com ele mesmo, tá? Isso foi muito legal, e isso está sendo muito maneiro, tanto nos resultados do dia a dia, que ele vem evoluindo a cada treino, como de estar motivando outras pessoas a estar praticando atividade física, tá? Isso é sensacional. Isso, o nosso canal aqui, o nosso meio aqui desse do digital, de estar impactando as pessoas através de uma telinha para elas levantarem a bunda do sofá, da cadeira e tal, e estar correndo para fazer uma atividade física e ter uma vida saudável. Isso é primordial, isso é sensacional, isso é muito cativante para a gente ver essa resposta de vocês, tá? Acho que é isso, obrigado. Oi? E logo a telinha, que era o maior inimigo das pessoas, né, às vezes, né? Exatamente, exatamente. E galera, olha só, muitas vezes, se você não puder estar se direcionando a uma academia ou a um local, se você tem pouco tempo, não precisa ser 1 hora, com 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, você consegue estar praticando atividade física tendo resultado, tá? Qualquer coisa, manda mensagem no direct, a gente faz atendimento online também, sem problema nenhum, tá? Então é isso. Valeu, Vinícius. Muito obrigado, cara. Isso aí. Obrigado. Obrigado pela audiência, galera. E para vocês que perderam alguma parte dessa live, é importante, né, assistir tudo para entender.
tá no YouTube Reprise e também tá no podcast, no Luca Moreira Entrevista, no Spotify, no Amazon Music. Até a próxima, Binoni. Valeu. Um abraço, cara. Muito obrigado pelo espaço.